Olá, sou Lícia Costa Pinto, médica, e hoje falarei sobre a fibromialgia, em especial pela lembrança do dia 12 de maio, dia da conscientização da pessoa com fibromialgia, com a intenção de manter a campanha educativa e informativa do Ministério da Saúde para melhorar a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia e, ao mesmo tempo, informar a população sobre a existência dessa doença. Em 2006, fui convidada para falar a um grupo de apoio à pessoa com fibromialgia, o que me motivou a escrever um artigo com o título Fibromialgia e Ginecologia, no jornal em que publiquei temas sobre saúde por anos. Recuperei esse artigo e resolvi atualizá-lo à luz do conhecimento de hoje, maio de 2019, dividindo-o em 3 partes e expandindo-o para que pudesse ser utilizado também para pessoas técnicas ou estudantes e para um leigo também mais curioso. E o que mudou de 2006 para agora, 2019? Houve a maior validação da fibromialgia como doença, com características próprias, como causadora de dor real, generalizada, por mais de 3 meses, e de outros sintomas a serem notados, respeitados e controlados. Houve também um aumento do arsenal de medicações com atuação no sistema nervoso central. Porém, a maioria delas sem uma evidência forte de que melhoram muito os sintomas da fibromialgia. O bom senso, a experiência e a individualização de cada paciente permanecem para escolher o melhor tratamento. E o que mais nos chama atenção é o fato de que o exercício físico continuou sendo a estratégia não farmacológica, ou seja, de tratamento mais efetiva, conforme a maioria das pesquisas de relevância e revisões sistemáticas. De fato, a atividade física tem a sua eficácia observada no dia a dia do clínico, sem desvalorizar o antigo tripé de tratamento que incluía, além dos exercícios físicos, os medicamentos e a terapia. Continua se salientando que em nenhum momento a pessoa com fibromialgia cursará com a presença de inflamação na articulação, ou seja, eritema, vermelhidão e edema, inchaço das articulações. E que, na fibromialgia, com o tempo, as articulações não deformam, exceto se a pessoa com fibromialgia tiver outra doença reumatológica associada, sem um controle adequado. E o que será que existe em comum entre pessoas com fibromialgia? Lady Gaga, cantora famosa, atriz, Patrícia agricultora, Marli diarista, Lourdes médica e Paulo mecânico? Eles se queixam de dor e de vários outros sintomas que prejudicam a vida deles. Anteriormente à doença, percebiam que apresentavam uma vida ativa, produtiva, admirada e que eles pareciam ter o maior controle sobre ela. A Lady Gaga relata em seu documentário: sinto uma dor intensa, espasmos, parece que tem uma corda puxando toda a minha perna. Sinto dor nas costelas, nos ombros, cabeça, até o meu rosto dói. Ponho compressas quentes, mas preciso levantar para fazer o show. Essa dor que eles sentem vem associada aos distúrbios do sono, que seriam sono não restaurador, a pessoa acorda cansada,
ou um sono interrompido, superficial, associado à fadiga, ou seja, cansaço, que inclui uma baixa tolerância ao exercício físico, qualquer coisa é muito, associada a distúrbios cognitivos, que podem ser dificuldades de memorização, falta de concentração, e além disso, associada a queixas em várias partes do corpo, como por exemplo, sintomas da síndrome do intestino irritável, bastante comum, do colo irritável, aquela variação entre diarreia, obstipação, prisão de ventre, dor abdominal, cólicas, dormência, ou seja, formigamento, parestesias, tontura, náuseas, coceira, urticária, azia. Os pacientes ainda costumam dizer que foram a várias consultas médicas com diversos especialistas sem encontrar algo que os faça melhorar efetivamente. Ficam muito irritados quando algumas pessoas não acreditam ainda que a dor é real. A Lady Gaga também relata isso. Começam a ficar mais preocupados, ansiosos, tristes e até com depressão. Uma diferença que se observa clinicamente é que as pessoas com doenças crônicas, inclusive com a fibromialgia, com um nível econômico melhor, acabam apresentando um melhor conforto. E isso não é difícil da gente imaginar e vem sendo corroborado também pelas pesquisas. Na época comecei o artigo assim: vocês podem estar se questionando inicialmente o que há em comum entre a ginecologia e a fibromialgia, síndrome tratada na maioria das vezes pelo reumatologista. Eu também me fiz esse questionamento ao ser convidada lá em 2006 para falar a este grupo, ao tal grupo de apoio. Depois foi ficando claro quantos sintomas da fibromialgia são comuns a diversas especialidades. Buscando entender melhor a síndrome, voltei a estudá-la com afinco, a pedido dos pacientes, para ser um canal de ajuda, tão somente um canal de ajuda para outras pessoas, porque é preciso que profissionais variados estejam plenamente envolvidos. E entrei nessa batalha para tentar falar para mim, para você, para os médicos generalistas de atenção básica, para os familiares, colegas de trabalho e amigos dos pacientes com fibromialgia, bem como para os demais profissionais que podem lidar com a fibromialgia, como psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, psiquiatras. Mas o que causa mesmo a fibromialgia? Síndrome dolorosa crônica que permanece, não sendo considerada uma doença autoimune ou inflamatória. Será? A predominância no sexo feminino, associação frequente com algumas doenças reumatológicas. E se nota uma frequência diminuída na Ásia. As pessoas com fibromialgia têm uma sensibilidade maior à dor, como se tivessem um grande amplificador no seu cérebro. E quem sabe, uma sensibilidade maior para apresentar e notar diversos sintomas distribuídos pelo seu corpo. Hoje, a presença de dor difusa, somada à presença de outros sintomas, faz parte dos critérios para o diagnóstico da fibromialgia de forma mais específica. Nós, médicos, a chamamos de síndrome, pois ela é caracterizada por um grupo de sintomas, sem que seja identificada uma causa única para eles. Pesquisas sugerem que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico estejam envolvidos, com provável defeito na ala central que gerencia a percepção da dor, locais de inibição de dor. Ao longo desses anos, estudos com o cérebro, alguns deles com ressonância nuclear magnética funcional, demonstraram fortemente
que há áreas do sistema nervoso central em que ficam alteradas, com diminuição da atividade em regiões envolvidas com a inibição da dor. Outra informação relevante, recente, de 2019, pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos começaram a observar que pacientes com fibromialgia demonstraram alteração na topologia do hub. O que é o hub? O hub é semelhante ao hub da aviação, local de intensa conexão de passageiros e cargas. A hipótese formulada por eles é que a rede cerebral, esse hub, é alterada na fibromialgia. Daí podemos ver a importância, porque é um local de conexão importante de informações e ela é deslocada na fibromialgia. Observam-se também diferenças significativas na velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, através do Doppler transcranial, quando comparado a pessoas do grupo controle, ou seja, saudáveis. Verifica-se uma predisposição genética. Ao acometimento, tem-se observado alguns genes comprometidos. Níveis diminuídos de serotonina e do ácido gama-aminobutírico, GABA. Também um aumento da substância P no líquido tem sido observado, que é um neurotransmissor da dor. Em 2018, Caro, Galbraith e Winter, pesquisadores do Centro de Pesquisa de Fibromialgia na Califórnia, reanalisaram as alterações nas fibras nervosas vistas à eletroneuromiografia e também em biópsias de pele de 55 pacientes com fibromialgia e identificaram a polineuropatia sensitiva, motora, desmielizante e ou axonal em 90% dos pacientes com fibromialgia, mas a maioria deles apresentaram uma polineuropatia mista, ou seja, tanto de células pequenas quanto de células largas. Também foram encontrados, em alguns casos, denervações musculares. Seguimos observando que o quebra-cabeça não está completo. O próprio nome da doença, fibromialgia, atualmente não corresponde totalmente aos achados. Considera-se a fibromialgia como uma doença cuja fisiopatologia, etiopatologia, as causas são complexas. Provavelmente deve se tratar de uma patologia neuromodulada multifatorial, contribuindo para não termos ainda uma medicação única específica para o seu tratamento. Aguardamos pesquisas com provável ação mais específica para o sistema nervoso, robustas, longitudinais, multicêntricas e bem controladas. E evidentemente que não se pode anular a relevância dos fatores psicológicos e ou sociais associados a qualquer condição, a qualquer doença, sobretudo quando a pessoa se sente rejeitada e não compreendida pelas pessoas do seu convívio diário, pelos serviços de saúde. Essas situações, com a sensação de desamparo e insegurança, angústia, vulnerabilidade, raiva e discriminação social, contribuem para o adoecimento. Em um mundo dito por muitos globalizado, humanizado, cheio de diversidades e de tolerâncias. Porém, não há dúvidas de que diagnosticar, tratar, conviver e viver com fibromialgia são desafios. Dessa forma, nascem assim estrelas a cada dia, que estão aprendendo a viver uma vida que vale a pena ser vivida e a brilharem apesar de precisarem fazer mudanças em tantas trajetórias. Assim como continuam nascendo estrelas
profissionais da área de saúde que tentam ser faróis na ciência quando mantêm a essência de serem ávidos detetives em busca de causas e tratamentos na intenção de melhorar a humanidade. Portanto, o diagnóstico da fibromialgia é clínico e ainda não existe um biomarcador sanguíneo, ou seja, um exame laboratório, ou mesmo um exame de imagem específicos. Diante dessa informação, antes de ir à consulta, o paciente deve levar exames realizados, receitas de medicações e deve fazer uma autoanálise, um diário, prestando atenção em alguns detalhes, como quando começaram a dor e os sintomas, com que eles melhoram ou pioram, descrever o que vem mudando em sua vida, dados que fazem parte do inventário multidimensional da dor, de West Haven e Yale, ou seja, da Universidade de Yale, que inclui gravidade da dor, interferência da dor nas atividades cotidianas, percepção do controle de vida, distúrbios emocionais, como humor, irritabilidade, e suporte familiar e social. Trata-se, portanto, de um indivíduo poliqueixoso e não no sentido pejorativo, pois essa soma de sintomas só demonstra o grau de sofrimento e de prejuízos a que ele é submetido, motivo pelo qual os sintomas são pedidos de socorro. O exame físico desse paciente é normal, exceto pela presença de 4 ou mais pontos dolorosos, evidenciados pela palpação de várias áreas do corpo, como por exemplo a área das costas, trapézio, a almofada de gordura medial do joelho, a região lateral do cotovelo, mas há uma forma específica para ser examinado. Isso nós vamos falar adiante. Observa-se mais do que uma grande sensibilidade ao toque. O paciente sente dor mesmo, descrita por alguns como a sensação de vários choques por fios desencapados. Imaginemos. Dessa forma, uma história clínica e um exame físico detalhados, bem como o uso de questionários, podem eliminar a necessidade de exames complementares em grande quantidade, bem como são capazes de afastar algumas doenças de um diagnóstico um pouco mais difícil. E como os médicos não têm bola de cristal mágica, trabalham com o que escutam, com o que veem, com o que examinam, com o objetivo de diminuir a subjetividade para fazer um diagnóstico mais preciso. O Colégio Americano de Radiologia determinou alguns critérios a serem preenchidos para diagnosticar algumas doenças, entre elas a fibromialgia. Dessa forma, no ano de 1990, a presença de dor generalizada fazia o diagnóstico. E o que é generalizada? Dor do lado direito, dor do lado esquerdo, dor acima da cintura, abaixo da cintura, incluindo a coluna, por mais de 3 meses, em pontos pré-determinados, os tão chamados pontos gatilho. 11 dos 18 pontos distribuídos pelas partes do corpo fazia parte dos critérios e conferia uma acurácia estimada em 92% para fazer o diagnóstico. Em 2010 foi feita uma revisão dos critérios e acrescentaram à dor os sintomas somáticos, sintomas físicos que muitas vezes careciam de uma clara explicação orgânica. Além disso, a fibromialgia deveria ser um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Se a dor não fosse explicada por nenhuma outra doença, é que se diagnosticava como fibromialgia.
Esse último critério parece ter sido motivo frequente de confusão para médicos e para os pacientes. Por essa razão, na revisão de 2016, retirou-se esse critério de fibromialgia como doença de exclusão e passou a se valorizar mais os sintomas referidos através de critérios médicos e questionários autodirigidos, visto que já existem melhores critérios para diminuir a subjetividade do diagnóstico da fibromialgia, que passou a ser entendida como uma síndrome clínica com características próprias, doença própria. Sendo assim, preferiu-se classificá-la em fibromialgia isolada ou associada, ao invés de primária e secundária. Então, ela pode ser associada a lúpus, a espondilartrite, etc. Recomendou-se, então, que a associação dos sintomas com os pontos gatilhos de 2010 fosse feita para aumentar a acurácia em até 99%, já que tal associação aumenta a sensibilidade e a especificidade para o diagnóstico da doença. Até porque há uma correlação entre quanto maior o número de pontos dolorosos, mais severa a fibromialgia, mais severos são os seus sintomas e os seus prejuízos verificados na sua qualidade de vida. Vale ressaltar que, apesar do uso de questionários ser mais aplicado em pesquisas, ele permite ou pode permitir elucidar diagnósticos e ou fazer diagnósticos diferenciais, nem sempre fáceis. Entre os questionários, instrumentos utilizados na revisão de 2016, destacam-se os seguintes: escala de depressão, CES-D, abreviação. Perfil de humor, abreviado como POMS. Escala de depressão de Beck, BDI, validados para o português. E no atendimento em atenção primária, orienta-se utilizar instrumentos menores, como Patient Health Questionnaire 9, validado também para o português. Esse último questionário avalia a saúde nos últimos 14 dias e entre as informações colhidas estão a qualidade do sono, a fadiga, a concentração, o interesse ou o prazer em fazer coisas, a autoestima, a desesperança, a ansiedade ou a lentidão e a agitação, o apetite e até o pensamento de morte. Portanto, pela última revisão de critérios para diagnosticar a fibromialgia, é preciso que todos os seguintes critérios sejam atendidos. Resumidamente, presença de dor generalizada por mais de 3 meses, associados aos sintomas somáticos, na proporção de 7 ou mais de intensidade de dor, abreviado WPI em inglês, e maior ou igual a 5 de severidade de sintomas. Ou então, uma quantidade menor de pontos dolorosos com uma maior quantidade de sintomas somáticos, na seguinte proporção: maior ou igual a 4 pontos dolorosos, índice de dor generalizada, e maior ou igual a 9 sintomas somáticos. E isso até se observa um pouco mais frequente nos homens, menor quantidade de pontos dolorosos. Vou explicar melhor esse diagnóstico e como fazer esse exame no próximo vídeo. Acompanhem comigo.